Quem tem uma palavra tem tudo. E se você tem uma palavra de Deus, pode ter certeza. No tempo certo ela vai se cumprir. O Senhor nos mostra isso na história de Abraão, quando vemos dois tipos de culto que ele ofereceu. Um culto centrado no que sentimos, queremos e precisamos, e outro culto centrado em quem Deus é. Gênesis 15. A promessa de Deus e a crise do meio do caminho. Abra sua Bíblia em Gênesis 15 e acompanhe comigo a história de Abraão. Ele é chamado por Deus e parte em uma jornada pela fé, sem saber exatamente para onde vai, confiando apenas na palavra do Senhor. Abraão vive a crise do meio do caminho. Ele começou, mas ainda não chegou. Entrou na jornada, mas não foi até o fim. Essa é uma situação que todos nós conhecemos. Iniciamos projetos, planos ou sonhos, mas algo parece atrasado, interrompido ou distante. No entanto, a Bíblia nos lembra: aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Mesmo quando tudo parece incerto, Deus não abandona a obra que começou na sua vida. Ele caminha com você até o fim. Ele não é como governos ou pessoas que deixam projetos parados. Deus garante que aquilo que ele inicia será concluído. Abraão, diante da promessa de Deus, enfrenta dúvidas, medos e ansiedades. Ele olha para o que ainda não chegou, o filho prometido, o milagre que parece atrasado, a bênção que ainda não se cumpriu, e questiona. É natural se sentir assim. Mas a fé verdadeira não depende do que vemos, depende da palavra de Deus, que é firme e confiável. Quando nos apegamos à promessa divina e seguimos em fé, aprendemos que a jornada não é sobre o que sentimos ou sobre nossas necessidades imediatas. A crise do meio do caminho é apenas uma etapa, não o fim da história. Deus continua trabalhando e a fidelidade dele garante que cada promessa será cumprida no tempo certo. Abraão nos ensina que a fé é manter-se firme mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Ele nos mostra que podemos confiar na palavra de Deus mesmo em momentos de incerteza, porque Deus é fiel para completar aquilo que ele começou. Se você acredita que Deus é fiel e que ele termina aquilo que ele começa, escreva agora nos comentários. Amém. Gênesis 15. O culto centrado nos sentimentos. Em Gênesis 15, Abraão se aproxima de Deus de uma forma muito humana. Ele fala sobre o que sente, sobre suas necessidades e seus desejos. Ele questiona o filho que ainda não chegou, o milagre que parece atrasado, a bênção que ainda não se cumpriu. Muitas vezes, nós reagimos de maneira semelhante. Transformamos nossa vida espiritual em uma lista de pedidos e reclamações, esquecendo que o verdadeiro encontro com Deus vai além de nossas necessidades imediatas. O culto não é apenas sobre o que queremos ou sentimos, é sobre reconhecer a presença de Deus, adorá-lo e confiar na sua fidelidade. Abraão nos mostra que, mesmo quando estamos ansiosos ou frustrados, é possível apresentar nossos sentimentos a Deus, mas sem permitir que eles definam o centro do nosso culto. Quando colocamos Deus no centro, nossas expectativas e desejos passam a ser guiados pela vontade divina, e não apenas pelos nossos sentimentos momentâneos. Este trecho nos ensina que o culto verdadeiro é um encontro com Deus, independente de circunstâncias, milagres ou respostas imediatas. Ele é sobre entregar-se, abrir o coração e confiar. O culto centrado nos sentimentos é natural, mas o culto centrado em Deus transforma a vida, porque não depende do que temos ou do que falta, mas da presença do Criador. Se você deseja transformar seu culto em algo mais profundo e verdadeiro, comente agora. Glória a Deus! Em Gênesis 18, encontramos Abraão em um momento diferente. 3 homens aparecem próximos à sua tenda e ele corre ao encontro deles, oferecendo o melhor que tinha: água, pão, carne e hospitalidade. Aqui, o foco do culto muda completamente.
Não se trata mais de lamentações, desejos ou necessidades pessoais. Abraão demonstra urgência, dedicação e entrega total. Ele deixa o conforto de sua sombra, corre sob o sol do deserto e se curva diante da presença divina. Este ato de serviço e adoração revela 3 lições fundamentais. Renúncia do conforto. Às vezes, Deus nos chama para sair da zona de conforto e buscar a sua presença com prioridade. Urgência. A vida espiritual exige ação imediata. Não podemos esperar passivamente. Quebrantamento. Curvar-se, servir e adorar demonstra humildade e reconhecimento da grandeza de Deus. O culto centrado em servir não é sobre o que recebemos, mas sobre o que entregamos. Abraão não exige nada em troca. Ele simplesmente oferece o melhor que tem. E é nesse ato de entrega que a promessa de Deus começa a se manifestar de forma concreta. Este texto nos desafia a refletir. Quantas vezes buscamos Deus apenas pelos nossos interesses? Quantas vezes queremos a bênção, mas não entregamos nosso melhor? O culto verdadeiro é centrado em Deus e não em nós mesmos. Quando servimos, adoramos e nos entregamos sem exigir retorno. Abrimos espaço para que a obra de Deus se manifeste plenamente em nossa vida. Se você quer correr ao encontro de Deus e entregar o melhor de si, comente agora: Senhor, fique. Entrega e serviço. Abraão e Salomão. Abraão nos mostrou que o culto centrado em servir é poderoso, mas não é apenas ele que nos dá essa lição. Salomão, mesmo sendo rei e tendo tudo, também demonstra que a verdadeira adoração não é sobre receber, mas sobre entregar. No relato de 1 Crônicas 1, vemos Salomão reunindo todo o Israel no lugar do encontro, a tenda preparada por Moisés, onde estava a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus. Ele não foi lá para pedir ou exigir algo. Ele foi com gratidão, humildade e serviço. 3 elementos do culto de Salomão: gratidão, reconhecer tudo que Deus fez, mesmo além do que imaginamos ou merecemos. Ele agradece pelo legado de seu pai, Davi, e pela liderança que recebeu. Humildade, admitir dependência de Deus. Salomão sabe que sem Deus não seria nada. Ele se coloca em posição de aprender e servir. Serviço, buscar o bem de outros antes de pensar em si mesmo. Ele pede sabedoria não para benefício próprio, mas para liderar o povo com justiça. O culto de Salomão nos ensina que quando a adoração é centrada em Deus e no serviço aos outros, a promessa se cumpre e as bênçãos fluem. Ele mostra que ser doador é mais poderoso do que ser receptor. Quando o culto se torna um ato de entrega, a presença de Deus se manifesta de forma plena. Abraão e Salomão nos lembram de que o verdadeiro culto não é sobre nossos desejos, nossas necessidades ou nossas conquistas. É sobre quem Deus é e como podemos servi-lo com nosso melhor. Se você deseja viver um culto centrado em entrega e serviço, comente: eu sirvo. Culto centrado em Deus, não em si mesmo. Lucas 18, 10, 14. A Bíblia nos apresenta, em Lucas 18, 2 homens que sobem ao templo para orar, um fariseu e um publicano. Cada um deles representa um tipo de culto que podemos prestar a Deus. O fariseu se orgulha de suas obras, das suas conquistas, do que ele faz, do que ele tem. Seu culto está centrado nele mesmo, em sua própria justiça. Ele olha para os outros e se compara, alimentando orgulho e ansiedade. O publicano, por outro lado, reconhece sua limitação e pecados. Ele se humilha diante de Deus, batendo no peito, pedindo misericórdia. Seu culto não busca exaltar a si mesmo, mas colocar-se diante da grandeza de Deus. Jesus nos ensina: quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Esse exemplo nos mostra que o verdadeiro culto não deve girar em torno dos nossos sentimentos, desejos ou necessidades.
Ele é centrado em Deus, em reconhecer sua grandeza e nossa dependência dele. É um encontro de humildade, reverência e entrega. Quando mudamos nosso foco do eu quero para o tu és, Deus responde de maneira poderosa. É nesse espaço de adoração centrada nele que as bênçãos se manifestam e as promessas se cumprem. Se você deseja que seu culto seja centrado em Deus e não em si mesmo, comente: Senhor, me exalto em ti. A recompensa do culto correto, Romanos 12, 1-2. A Bíblia nos orienta em Romanos 12, 1-2, a oferecer nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Isso significa que o verdadeiro culto não é apenas falar palavras, cantar ou orar, é se entregar por completo. Quando você entrega sua vida a Deus dessa forma, Ele transforma sua mente e sua vida. A entrega no culto abre caminho para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Há uma conexão direta entre a forma como cultuamos e os resultados que experimentamos. Quem entrega no culto recebe na vida. Quem serve reina em vida. Quem se humilha é honrado. O culto centrado em Deus gera transformação real. Ele não é sobre o que você sente ou deseja, é sobre quem Ele é. É nesse espaço de entrega sincera que a promessa de Deus se cumpre. Se você quer experimentar essa realidade, comente agora: eu me entrego a ti. Abraão e Salomão, a lição do servir. Quando olhamos para Abraão e Salomão, percebemos um padrão claro. Deus valoriza nossa dedicação e entrega, não apenas nossos pedidos. Abraão ofereceu o melhor de sua casa aos visitantes que representavam Deus. Ele não pediu nada para si mesmo, ele simplesmente serviu. Salomão, mesmo sendo rei, também priorizou servir a Deus e a sua nação. No culto de Salomão, ele reuniu todo o Israel e buscou se apresentar diante de Deus com gratidão, humildade e serviço. Gratidão, reconhecer todas as bênçãos recebidas. Humildade, admitir nossa dependência de Deus e nossa insuficiência. Serviço, oferecer o que temos para abençoar outros e honrar a Deus. Quando o culto é centrado em servir, não em pedir ou exigir, a promessa de Deus é liberada. Ele cumpre o que prometeu, mas de acordo com sua vontade e no tempo certo. Isso nos ensina que o culto não é sobre nós, mas sobre adorar, servir e transformar vidas ao nosso redor. Quando o foco está em Deus, Ele age em nossas vidas e ao redor de nós. Se você deseja transformar seu culto em entrega sincera, comente: eu me dedico a ti. Convite à decisão e entrega final. Chegou o momento de reflexão e entrega. Hoje, você é convidado a se render totalmente a Jesus, reconhecer seus erros e abrir seu coração para uma transformação verdadeira. A decisão que você toma agora não é simbólica, é o início de uma nova vida, de um relacionamento real com Deus. Não é sobre promessas ou bênçãos imediatas, mas sobre entregar sua vida, seus desejos e seus medos ao Senhor. Confesse: Jesus Cristo, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu me arrependo e me entrego totalmente a ti. Quando você decide se render, algo muda de dentro para fora. A presença de Deus começa a operar, libertando, restaurando e guiando. Assim como Abraão e Salomão, sua entrega sincera será um ponto de virada em sua vida, abrindo portas e liberando bênçãos que você talvez nem imagine. Hoje você pode escolher se colocar em primeiro lugar para servir e adorar, e não apenas para receber. A mudança começa quando o foco deixa de ser você e passa a ser Deus. Se você tomou essa decisão agora, comente: eu sou de Jesus. Que a graça e o Espírito Santo de Deus esteja com você. Clique no gostei e se inscreva no canal e até a próxima.